Muita gente já prestou depoimento e faltavam 3 figuras importantes. E eu até não estava entendendo, porque o famoso caso Vai de Bet, com todos aqueles desdobramentos, desde a matéria do Juca Kfouri, daquela situação de pagar a comissão, que depois foi cair numa empresa, foi pago essa comissão, foi repassado para uma empresa laranja, né, lá de Santos, aquela coisa toda. Então, desde então, foram ouvidos muitas e muitas e muitas pessoas e faltavam 3 personagens. E eu até não estava entendendo por que a demora, e aí veio a convocação, só que não só como testemunha, mas como investigados, de 3 pessoas. Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e o presidente Augusto Melo. Então, quando foi marcado agora para os dias 14, 15 e 16, também conhecido como ontem, hoje e amanhã, isso começou e de novo ganhou holofote. Ontem Marcelo Mariano prestou depoimento por cerca de 3 horas, aí seu advogado saiu, ele não falou, seu advogado disse que tudo foi esclarecido, que ele provou a inocência dele. Hoje, às 14 horas, é esperado o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e amanhã, 14 horas, é esperado o presidente Augusto Melo. O presidente Augusto Melo, através do seu advogado, acionou o delegado /justiça e disse, eu preciso de mais tempo para ver os autos do processo, aquela coisa toda. Só que isso, como você disse, Napo, foi negado e está marcado. Caso ele não compareça, o delegado diz que já tem elementos suficientes para fechar o seu relatório final, independentemente se o presidente vai aparecer para dar o depoimento para a oitiva ou não. E que é uma oportunidade que ele tem de dar a sua versão de vários fatos e aí derrubar algumas certezas que a polícia pode ter, algumas teses que a polícia pode ter. E isso seria importante por parte dele e deixou ele à vontade. Ele falou assim, já está confirmado, eu não vou adiar. E se você não aparecer, eu vou fechar o relatório. Basicamente, a polícia fecha o relatório do mesmo jeito. E isso acontece, então, às 2 horas da tarde, na quarta-feira, e o Corinthians joga às 7 da noite na Neoquímica Arena. Então, no mesmo dia, o presidente do Corinthians estará numa delegacia da Polícia Civil, que cuida, entre outras coisas, de lavagem de dinheiro, para dar um depoimento, e o Corinthians joga às 7 da noite. De qualquer maneira, independente do que vier da polícia, de quem serão os indiciados, se haverá 1, 2, 3, 5 indiciados, o Corinthians já está perdendo esse jogo. Quando a gente vê ex-diretores e dirigentes do clube subindo uma rampa e tem uma placa Polícia Civil atrás, nas imagens, nas fotos, quando os sites segmentados de notícia do Corinthians, como, por exemplo, o portal Meu Timão, estão numa delegacia, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que está errada. Então, a imagem do Corinthians como instituição, ela já está arranhada com esses depoimentos. Repito, eu nem sei o que vai acontecer daqui para frente, quem serão indiciados, se teremos culpados, se não teremos culpados, julgamentos e tudo mais. Só que ao prestar o depoimento, para mim, o clube já está perdendo esse jogo. E agora é aguardar os desdobramentos, como você disse. Até que ponto isso vai entrar no CT? É muito difícil, o Fabinho tem esse trabalho duro lá, de separar as coisas todas. O problema é que esse lance da polícia é apenas um dos problemas. Vocês lembram, quando a gente ia no circo, né, as crianças que vão muito em circo, aquele cara que vai... equilibrar os malabares. Ele está equilibrando várias coisas ao mesmo tempo. E tem várias coisas equilibrando. É um pouco o que Augusto Melo está fazendo. Então, ele tem esse lance da polícia. Agora ele tem todo um problema político no clube e financeiro, porque ontem à noite o Conselho de Orientação aguardava o diretor financeiro e o Augusto para entregar aquele documento com todos os números de 2024. O ano fiscal do Corinthians. Está aqui, os números são esses, eu quero que vocês deem o parecer de vocês. Eles chegaram na reunião e mais uma vez não levaram o documento, não levaram os números. O Corinthians, acho que é um dos poucos clubes dos grandes aí que não apresentaram ainda o seu balanço. A legislação brasileira a legislação brasileira obriga que seja realmente até o final de abril. Então o Corinthians está com prazo apertado. Agora a promessa é que isso vai acontecer na quinta-feira, que esse documento
vai ser apresentado. Um Corinthians que tende a apresentar um documento com acréscimo de dívida de 700 milhões, na qual a gestão atual alega que 400 milhões está na conta deles e 300 milhões seriam de... encontraram números ali, valores de tributações, alguma coisa que não teria sido contabilizado pela gestão passada e, obviamente, a gestão passada também já está contestando isso e está pedindo esclarecimentos do tipo, que acusação é essa que vocês estão fazendo? Eu quero que vocês me expliquem e está querendo já está contestando e querendo direito de defesa também em relação a esse tema. Então, de qualquer maneira, também a imagem da instituição que vai sendo muito danificada com uma situação até dessa de falta de entrega do documento para o CORE, que é o Conselho de Orientação, que ele não vai votar nada, mas ele vai dar um parecer, assim como o Conselho Fiscal dá um parecer. Quem vota depois aprova ou não o balanço é o Conselho Deliberativo. É uma terceira etapa, mas está parada ainda na primeira etapa, nós já estamos no meio de abril. Então, assim, aí o presidente hoje, ele deve ter acordado de manhã, o celular dele tinha 300 mensagens. Aí era o Fabinho Soldado lá no CT, olha, é o seguinte, passa aqui, presidente, até às 10 horas tem que assinar o contrato aqui, que o Bidu está renovando o contrato. Aí veio o cara do CORE lá e falou, relatório, cadê o relatório? Aí a polícia falou, não esquece, amanhã é 14 horas. Então você imagina como que o presidente está acordando diante de uma situação toda como essa. Então o Corinthians ferve fora de campo muito mais até do que em campo. Por incrível que pareça, o campo vai sendo levado de uma maneira até tranquila. Até que ponto? Não sei. Isso a gente vai... Eu tenho dúvida também até que ponto o Fabinho consegue blindar tudo isso. Inclusive já um pouquinho no CT, né? Isso a gente falou um pouco ontem, o departamento médico e a comissão técnica em divergência. Um fala uma coisa, os médicos falam outra. Então... Mas isso é uma coisa interna do CT. Mas eu imagino tenho certeza, os problemas do Corinthians fora de campo são maiores. E só para finalizar minha primeira explanação, que ficou longa. Torcedor corintiano, dias difíceis virão pela frente. Pode esperar que dias difíceis virão pela frente com vários desdobramentos políticos, financeiros e policiais. A gente vinha alertando, mas chegou a hora, a polícia está dizendo que até maio fecha tudo isso e fecha o inquérito e tal. Dias difíceis vêm pela frente.